Olá pessoal, bom dia, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre as diferenciações entre a licitação dispensada, dispensável e inexigível, não é? Um tema muito corrente, um tema bem polêmico atualmente, né? E um tema de extrema aplicação prática em razão dos problemas aí de enfrentamento da crise que nós estamos passando, tá bom? Vamos lá então. Contratação direta sem a exigência de procedimento licitatório. Então percebo que isso é um grande poder e responsabilidade ao administrador e em função disso, obviamente, há alguns critérios de controle a essa pessoa que vai escolher a quem vender ou de quem comprar, né? Então vamos lá, iniciando a distinção. Primeiramente, nós vamos aí conversar a respeito dos artigos que estabelecem cada uma dessas possibilidades de contratação direta pela administração, tá? Então percebam o seguinte: ah, essas três hipóteses elas versam sobre a contratação direta pela administração do fornecedor, né, ou a venda direta ao adquirente do bem, no caso da licitação dispensada, venda direta do bem de maneira a se poupar recursos públicos. Então, se entende na hipótese de licitação dispensada que quando você vende um bem da administração sem seguir o rito da licitação, você vai estar de alguma maneira atingindo o interesse público, né? E economizando recursos em razão de não se adotar as burocracias do procedimento licitatório. E aí também existe uma distinção que é bom a gente conversar a respeito, que é sobre a diferenciação entre licitação dispensada e dispensável, não é? Então, para alguns autores, não há uma diferenciação clara entre essas duas hipóteses, porque seria no fato tudo isso se linkaria com a ideia de contratação direta pela administração. Para outros, há, na verdade, uma distinção de fato, tanto que há uma topografia diferente na lei, um no artigo 17 e outro no artigo 24. Mas vocês percebam que ambas as hipóteses, elas recaem dentro do mesmo poder discricionário do administrador, que é o seguinte: o administrador ele deve analisar se de fato ele entende pela licitação ser realizada ou não ser realizada. Venda direta do bem de maneira a se poupar recursos públicos. Então, se entende na hipótese de licitação dispensada que quando você vende um bem da administração sem seguir o rito da licitação, você vai estar de alguma maneira atingindo o interesse público, né? E economizando recursos em razão de não se adotar as burocracias do procedimento licitatório. E aí também existe uma distinção que é bom a gente conversar a respeito, que é sobre a diferenciação entre licitação dispensada e dispensável, não é? Então, para alguns autores, não há uma diferenciação clara entre essas duas hipóteses, porque seria no fato tudo isso se linkaria com a ideia de contratação direta pela administração. Para outros, há, na verdade, uma distinção de fato, tanto que há uma topografia diferente na lei, um no artigo 17 e outro no artigo 24. Mas vocês percebam que ambas as hipóteses, elas recaem dentro do mesmo poder discricionário do administrador, que é o seguinte: o administrador ele deve analisar se de fato ele entende pela licitação ser realizada ou não ser realizada. Aí, pessoal, é importante a gente colocar que existe uma divergência doutrinária acerca do acerto dessa distinção, conforme eu estava dizendo para vocês, entre licitação dispensável e dispensada. Então, existem doutrinadores que não acreditam nessa diferenciação e existem doutrinadores que acreditam que de fato há necessidade de se realizar essa distinção. O fato é que, de acordo com o que se estabelece a Lei 8666, no seu artigo 26, você pode ver que existe um conjunto de formalidades que serão aplicáveis na sua quase totalidade no caso da licitação dispensável, ou seja, no caso da licitação do artigo 24, quer dizer, na dispensa de licitação do artigo 24, tá? E para a situação do artigo 17 da licitação dispensada,
as formalidades do artigo que estão também no artigo 26 são bem menores, são bem reduzidas. Então existe essa diferenciação prática. Mas eu quero que vocês entendam o que eu vou dizer nesse momento. E o que eu vou dizer nesse momento? Qual é a lógica que o administrador segue, né? Primeiro, a regra é você fazer licitação. Qual é a exceção? A exceção é você não fazer a licitação. E se você não faz a licitação, significa que você, poder público, está contratando diretamente com o particular, certo? Se você está contratando com o particular, significa que você está incorrendo então na licitação dispensada, dispensável ou inexigível. Mas por onde que a gente começa? Como é que a gente sabe se é uma ou é outra? Bom, as hipóteses, conforme coloquei, estão na legislação, nesses artigos que eu citei, mas você, por questão lógica, você vai começar pela inexigibilidade. Por quê? Existe uma situação do fato concreto, não é? Que acontece aí no mundo. Aí o administrador vai no artigo 25 e olha, será que eu posso contratar diretamente? Será que eu posso contratar diretamente? Bom, para ele chegar a essa conclusão se ele pode, ele olha as hipóteses do artigo 25. Não encontrou lá. Poxa, não encontrei. Então eu vou para o artigo 24 ou para o artigo 17. Entendeu? O artigo 17, vocês lembrem que é a administração vendendo um bem, não é venda, né? Porque venda já entra no contrato de compra e venda, mas alienando um bem. E no artigo 24 significa ele comprando um bem ou serviço de alguém de fora da administração. Vocês entenderam o raciocínio? É dessa maneira. Primeiro, então, você entra no 25, não deu, depois você vai para o 24, 17, dependendo do polo da relação contratual que você vai estar. Se você está comprando ou vendendo, no caso, alienando, né, ou recebendo um bem. E dentro desse contexto, muito interessante que a gente coloque também, que o procedimento licitatório ele foi concebido com vistas a garantir, conforme foi dito nas aulas anteriores, a garantir que haja uma equivalência, né, uma equidistância entre a sociedade civil e a sociedade e os detentores momentâneos numa democracia do poder. Não é? Então, assim, de uma maneira eu garanti isonomia, de uma maneira eu garanti uma equidistância, de uma maneira eu adquiri uma oportunidade igual de acesso a esses recursos públicos por meio da prestação de um serviço ou venda de um bem, eu estabeleci o procedimento licitatório. Então, o procedimento licitatório, se vocês virem, analisarem de alguma maneira, ele se correlaciona com o princípio da igualdade de todos perante a lei. E também ele se correlaciona com a meritocracia. Por quê? Porque há um critério visto como justo para que você vença o tal do certame licitatório, né? Certame é o quê? Certame, no fundo, o conceito de certame é como se fosse uma disputa, né? Uma concorrência, né? Mas lembrando que esse termo concorrência, a gente já pensa na modalidade de licitação concorrência, aí começa a confundir, né? Mas o fato é o seguinte, é uma oportunidade baseada em critérios de justiça que eu dou a todas as pessoas do mercado para que me apresentem uma oferta que vá ao encontro do interesse público, poupando recursos e garantindo maior segurança nas minhas necessidades de construção de algo, de se adquirir algum bem, né, de receber a prestação de algum serviço ou de prestar algum serviço. Então é dessa maneira, pessoal. É por isso que existe esse procedimento licitatório e, em alguns casos, a legislação compreende que, caso seja adotado o procedimento licitatório com todas as suas formalidades, nessas hipóteses o que vai haver, de fato, é um prejuízo ao poder público, né? E, portanto, a toda a coletividade de pessoas que são representadas por ele, né? Então, pessoal, feitos esses apontamentos, nós passamos agora a fazer uma série de distinções dentro da hipótese de licitação dispensável. Mais uma vez, licitação dispensada é do 17, licitação dispensável é do 24, licitação inexigível é do 25, tá? Então, falando sobre a licitação dispensável, do artigo 24, nós podemos colocar alguns critérios de análise das hipóteses que estão previstas no rol do artigo 24. Primeiro, é importante colocar que o rol do artigo 24 deve ter interpretação sempre restritiva. Um outro aspecto necessário
de ser colocado é que essas hipóteses do artigo 24, elas são todas taxativas, ou seja, você não pode criar interpretações para ampliar aquele rol, entenderam? Então não é possível você fazer isso. Por quê? Porque aquele rol seria uma exceção à licitação, né? Então as exceções à licitação são interpretadas restritivamente, tá certo? Quais são os três critérios nos quais eu encaixo as diversas hipóteses contidas nos incisos do artigo 24? Bom, os critérios são em razão do valor, em razão da pessoa e em razão do objeto contratado. Então, todas as hipóteses que estão previstas ali no artigo 24, elas estão encaixadas ou em razão do valor, elas estão colocadas ali em razão do valor, ou podem ser encaixadas em razão da pessoa que contrata ou é contratada, no caso que é contratada, ou em razão do objeto que eu quero comprar ou adquirir, digamos assim, ou o serviço que eu quero adquirir, tá bom? Então esses três são os três grandes critérios os quais pautam toda a elaboração dos incisos do artigo 24. Muito interessante a gente saber disso. Bom, pessoal, colocada essa questão da caracterização da dispensa e assinalado essas três categorias que eu me referi agora para vocês, eu acho que a gente pode passar uma parte que eu julgo importante em função de que, no caso dos concursos, é necessário que você decore, em grande parte, as hipóteses de dispensa. Veja, não é muito inteligente você decorar todas, não é? Claro que o ideal seria você decorar tudo, não é? Para provas, né? Agora o que acontece? O correto seria você começar pelas hipóteses de inexigibilidade. Então você decora aquilo que é inexigibilidade que está na lei. Então o que não for inexigibilidade vai ser dispensa ou licitação dispensável, né? Dispensada no caso 17. Então aquilo que não for inexigível, em regra, vai ser licitação dispensável. Não é? E o que não for dispensável vai ser o caso do artigo 17, que é dispensada. Então perceba, gente, esse é o melhor sistema, porque você não precisa decorar todas aquelas que estão no artigo 24. O que não for inexigível é dispensável. E o que não for dispensável é dispensada. Entenderam? Agora acontece o seguinte: pode dizer que o examinador seja malvado e coloque hipóteses de licitação que não sejam nem exigíveis nem dispensáveis. Aí você se ferrou. Porque se você não leu o 24, como é que você vai falar que aquilo tal não está no rol? Entenderam? Em função dessa situação, eu acho melhor nós lermos os incisos do artigo 24, mas em vez de nós lermos todos os incisos, eu elenquei aqui os temas que tratam cada um daqueles incisos que estão no artigo 24. E eu vou ler cada um desses temas. E eu vou sempre colocar a palavra dispensa antes, tá? Eu vou ler para vocês agora. São 33, se eu não me engano, temas que estão dispostos nesses incisos do artigo 24. Mas eu acho interessante vocês ouvirem. Quem quiser anotar, anote, porque isso não está no Vadimeco. Está lá escrito no inciso como um todo, mas o inciso é enorme. Nós lemos alguns incisos juntos, não é? Vocês veem que o inciso é muito grande. Então, eu acho que não é a melhor maneira de estudar você ficar decorando os incisos. Agora, se você souber dos temas que tratam os incisos, talvez otimize tempo. Recomendo vocês lerem pelo menos uma vez o 24 inteiro, tá? Com muita calma, porque se ler na correria não vai adiantar, é perda de tempo. Vocês não sabem nem o que estão lendo depois do tempo, até porque tem umas palavras um pouco técnicas e tal, mas leiam, fiquem um dia lendo o 24. Vocês não vão perder o dia. Juro para vocês, esse 24 vai assombrar vocês aí por muito tempo, tá? E o 25 também. Vamos lá então. Primeira hipótese. Dispensa para contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água. Tá bom? Isso acontece muito aqui no interior do Amazonas, né? Na capital com certeza também, mas no interior eu me recordo de algumas dispensas que foram para contratar fornecedores alemães no interior do Amazonas, né? Inclusive com recursos partilhados do Estado e da União. Tá bom. Então, dispensa para contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas de tecnologias, cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água. 2, gente.
Dispensa para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde. Transferência de tecnologia, SUS, tá bom? Dispensa para o estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação. Tá um pouco abrangente, um pouquinho vago, né? Mas ambientes especializados e cooperativos de inovação, com certeza encaixa aí escola, encaixa aí projetos de pesquisa, né? É um negócio um pouquinho amplo. Dispensa para contratação com instituição ou organização para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural. Dispensa para aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das forças singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior. Operação de paz no Haiti. As contratações relacionadas à manutenção daquela tropa lá, dispensa. Dispensa para o fornecimento de objeto de alta complexidade e relevante para a defesa nacional. Compra de caça da Suécia. Dispensa para a contratação de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, função social e inclusão do pessoal que está à deriva aí na sociedade e também a busca de um ambiente ecologicamente equilibrado, conforme está no artigo 220, se não me engano, da Constituição, né, na parte do meio ambiente. Dispensa para a celebração de contrato de programa para a prestação de serviços públicos. O contrato de programa é uma lei especializada que ainda não tratei com vocês, tá? Mas é uma lei específica que fala do contrato de programa, dos consórcios públicos, etc. Bom, dispensa para a contratação de transferência de tecnologia e do direito de uso, exploração e criação. Dispensa para a contratação com organização social, as OS, normalmente na área de saúde, né? Dispensa para a contratação de empresa pública ou estado de economia mista com suas subsidiárias e controladas, né? Ou seja, o ente público contratando o próprio ente público, né? As subsidiárias do ente público, BR Distribuidora, por exemplo. E aí a Petrobras não precisa fazer a licitação, né, para contratar a BR Distribuidora. Dispensa para a contratação de energia elétrica e gás natural. Dispensa para a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente às pesquisas científicas e tecnológicas. O pessoal não pode esperar, né? Dispensa para a contratação de associação de portadores de deficiência física, inclusão. Dispensa para a compra de materiais de uso pelas Forças Armadas, interesse nacional, sigilo. Dispensa para abastecimento de navios e outros, não pode esperar. Dispensa para aquisição de componentes durante período de garantia técnica, questão lógica. Dispensa para impressão de diários oficiais, em parte reduzidos pelo Bolsonaro. Dispensa para aquisição e restauração de obras de arte e objetos históricos. Porque nem todos têm expertise, né, para fazer aquilo. Às vezes a expertise exige conhecimentos locais, né? Que é o caso, por exemplo, você vai fazer uma reforma em Veneza, muitas vezes a cultura veneziana exige que você... A especialidade da cultura veneziana exige que você contrate venezianos para fazer aquela reconstrução histórica, né? Ou seja, a escola veneziana que mantém toda a tradição arquitetônica lá. Você não vai contratar, por exemplo, um conjunto de americanos para fazer uma coisa que foi criado, desenvolvido e mantido o conhecimento histórico dentro de Veneza. Não tem sentido isso, né? Então, no Brasil é a mesma coisa, em regra. Dispensa para aquisição de bens ou serviços de acordo internacional específico. Você faz um acordo internacional, né? E esse acordo internacional, ali você prevê uma série de contratações, né? E essas contratações não precisarão seguir o procedimento licitatório. Não precisarão, tá? Mas podem seguir. Dispensa para a contratação da Instituição Brasileira de Pesquisa, Ensino, Desenvolvimento Institucional ou dedicada à recuperação social do preso. Dispensa para a compra de hortifrutigranjeiros, pão e perecíveis. Dispensa para a contratação de remanescente de obras, serviço ou fornecimento. Dispensa para a compra ou locação de imóveis. Dispensa em razão de segurança nacional. Dispensa para a aquisição de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade pública. Dispensa em razão de preços superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Dispensa em razão da intervenção da União no domínio econômico e dispensa em razão da licitação deserta ou fracassada que não pode ser repetida.
Por último, pessoal, dispensa em razão de emergência ou calamidade pública, tá bom? Nós falamos dessas últimas hipóteses aqui de dispensa, nós conversamos em classe. Dispensa em razão de guerra ou grave perturbação da ordem, dispensa em razão de pequeno valor. E nessa parte da dispensa em razão do pequeno valor, nós temos aí dois problemas elencados pela lei e desenvolvidos pela doutrina, que é o problema do fracionamento do objeto e o problema da modificação superveniente do valor, que, gente, isso aí é algo que está acontecendo exatamente agora no enfrentamento dessa crise, a importação de produtos ao combate do coronavírus, tá? Os preços estão se modificando dia a dia, então aquele valorzinho que às vezes você contrata para comprar, na hora de você fornecer o objeto já não é mais aquele valor, né? Então essas são as hipóteses, agora nós vamos tratar dos problemas da modificação do valor e do fracionamento do objeto, tá? Vamos falar sobre esses dois aspectos de uma maneira muito rápida. Pessoal, então falando sobre o fracionamento do objeto do contrato, né, e a relação dela com as hipóteses de dispensa de licitação, eu acho interessante a gente colocar o seguinte, que o valor é pequeno, acima de um valor tal se autoriza, até um valor tal se autoriza a dispensa de licitação. Percebam que o problema do fracionamento do contrato é aquele problema de que o administrador, em caso de má-fé, pode vir a fracionar os contratos de maneira que cada contrato se encaixe no limite legal que autoriza a hipótese de dispensa de licitação. E é justamente isso que o ordenamento, a lei de licitações, visa evitar. Por quê? Olha, pessoal, se eu posso pegar um contratão enorme e se eu começar a fracionar cada contrato para todos caberem na hipótese de dispensa de licitação, na verdade o que eu vou estar fazendo é uma fraude, não é? O que eu estarei fazendo nesse caso é uma fraude. Então, qual é a ideia? Se os contratos têm o mesmo objeto, são similares, estão dentro de uma cadeia, de uma sequência de eventos com vistas ao cumprimento de uma obra só ou de uma compra só, esse fracionamento, no fundo, é um expediente que se utilizou para que se fraudasse o limite possível para a dispensa de licitação. Então, o fracionamento, nesse intuito, ele é vedado pelo ordenamento. Fracionar o objeto do contrato não tem problema. O problema é você fracionar para esses fins ilícitos. Esse é o problema, né? Você fraciona o quê? Para ser uma contratação direta, dispensa de licitação, aí você vai comprando do pessoal que você entende adequado, vamos dizer assim, né? Bom, isso não pode pelo ordenamento. Uma outra questão que segue a mesma lógica é a hipótese de você fracionar os objetos do contrato para os valores ficarem pequenininhos e caírem nas modalidades de licitação que têm um arranjo mais simplificado. Então, em vez de você necessariamente ter que fazer uma concorrência, você fraciona o contrato de uma maneira que o valorzinho vai se encaixar na tomada de preços. Aí o que você está fazendo? Você está fraudando a lei de licitações também, tá? Então, portanto, esse tipo de comportamento é vedado pela lei de licitações, pelos direcionamentos dessa lei. Pessoal, em relação à modificação superveniente do valor, né, que autorizaria a dispensa de licitação, ou seja, na verdade, a dispensa de licitação exige um valor limite legalmente estabelecido. Aí o que acontece? Há uma modificação superveniente desses valores estabelecidos até então, pactuados para que houvesse aquela dispensa. Então eu contratei por dispensa, mas acontece algo que os valores dos bens fornecidos no âmbito dessa, ou serviços prestados no âmbito dessa dispensa de licitação, eles necessitam ser alterados. Nesse caso, a gente tem que distinguir algumas hipóteses. Quais hipóteses? Bom, se houver, por exemplo, uma alteração do preço desses bens ou serviços em função de um fator externo, não é, por exemplo, a alta do dólar, uma alta magnífica do dólar, como ocorreu na época do Fernando Henrique, que ele usou como expediente para a reeleição de uma maneira muito suspeita, digamos assim, no mínimo, poderia usar uma palavra mais forte para isso. Mas então o que acontece? Você é um prestador de serviços ou de produtos para a administração pública. Aí do dia para a noite, você fixou aqui, você compra aquilo via importação. E do dia para a noite o dólar explode. Veja bem, você vai ter que pagar o fornecedor. Se você ainda não pagou o fornecedor daquele bem, é natural que haja uma revisão desses preços, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto em favor da administração quanto contra a administração.
Então, essa revisão dos preços após a contratação por um fator externo justificado segundo a boa-fé objetiva, é possível que você mantenha dentro da dispensa de licitação, né? É possível. Agora, percebam, se houver algum aditamento do contrato de maneira voluntária pela administração, aditamento é quando, por exemplo, o cara quer construir digamos assim, uma ponte, né? E a ponte tem que ser no modelo tal. Aí a administração, de maneira voluntária, resolve construir uma ponte mais bonita, colocar uns arcos e tal. Então aquilo excede o valor até então contratado, que seria o limite legal para a dispensa. Nessa hipótese de incremento voluntário do valor pela administração, aí você não pode manter a dispensa de licitação. Agora, no caso de atualização dos preços ou de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nesse caso, a dispensa de licitação pode ser mantida, porque é verificável que há boa-fé e que há um fator externo, e esse fator externo ele é independente da vontade das partes. Entenderam? Então esse é o pequeno, esse é o valor, esse é a justificativa para a adequação da dispensa de licitação no caso de modificações supervenientes do valor do contrato. É interessante vocês colocarem, fazerem essa correlação, tá? Bom, pessoal, colocada essa questão, nós passamos agora à análise da hipótese de licitação inexigível, tá? Então, seriam as hipóteses previstas legalmente no artigo 25 sobre a inexigibilidade de competição. E aí, da própria redação do dispositivo, a gente já percebe que há um condicionamento à inviabilidade de competição, não é? Para que haja aplicação desse artigo 25. Então, no fundo, a licitação é inexigível quando houver inviabilidade de competição. Mas o que é inviabilidade de competição, não é? Bom, existem as hipóteses que estão nos incisos do artigo 25, que elencam exemplos de inexigibilidade de licitação, ou seja, exemplos de inviabilidade de competição na percepção do legislador. Porém, o problema é que não há um rol aqui exaustivo como no artigo 24. Há um rol exemplificativo. E isso é uma dificuldade grande, porque a doutrina não chegou a um consenso acerca do que é inviabilidade de competição. Veja, há uma percepção muito subjetiva acerca disso, e às vezes balizável segundo interesses políticos, né? Será que há uma inviabilidade de competição agora no âmbito do coronavírus, sendo que a China é a grande produtora de máscaras e o mercado nacional tem pouquíssimos vendedores? Será que então, se eu contratar as poucas pessoas que têm matéria-prima para produzir máscaras e venderem para o governo, será que nesse caso eu estaria ferindo a lei de licitações ou eu estaria exigindo os termos do artigo 25? Porque nesse caso não haveria possibilidade de competição em função da demanda premente por equipamentos relacionados ao combate do coronavírus, não é? Então veja, gente, isso é algo extremamente subjetivo e não está bem resolvido na doutrina ainda. E é justamente esses aspectos do artigo 25 que a gente vai falar agora. Bom, pessoal, falando agora da inexigibilidade de licitação do artigo 25, percebam que o artigo elenca 3 hipóteses para que nós possamos aplicar aí a inexigibilidade, né? E essas 3 hipóteses... Bom, pessoal, terminada a dispensa de licitação, né, o artigo 24, nós passamos então à análise das modalidades previstas no artigo 25. Esse artigo 25 coloca, como já foi dito, hipóteses exemplificativas de inexigibilidade de licitação. Significa então que, em razão de questões concretas, pode ser que o administrador intente justificar uma compra direta por meio da inexigibilidade. Perceba que isso vai ser controlado pelo respectivo órgão estadual ou federal de contas, Tribunal de Contas da União ou os Tribunais de Contas do Estado. Lembrando que também há as hipóteses dos Tribunais de Contas do município, que são previstos constitucionalmente e que já existiam anteriormente à ordem constitucional, que são do Rio de Janeiro e de São Paulo. Não existe outra previsão de Tribunais de Contas municipais, tá? Então só existem Tribunais de Contas estaduais e o único federal, que é o Tribunal de Contas da União. Então, dependendo do ente federativo que for licitar, a verba federal ou estadual vai para um desses órgãos de controle, a menos que seja em São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, em que vai para os respectivos órgãos dos tribunais de contas municipais,
cidades muito grandes, né, que talvez justificassem naquele momento a sua previsão constitucional. Pois bem, quais são as hipóteses previstas no ordenamento da inexigibilidade de licitação? As hipóteses elencadas pela lei, ou seja, as hipóteses exemplificativamente elencadas pela lei, são inexigibilidade em razão da ausência de alternativas, inexigibilidade em razão da ausência de concorrentes, né, no mercado, e inexigibilidade em razão da ausência objetiva na seleção do objeto contratado. Então essas são as três hipóteses. Vamos começar então pela ausência de alternativas. Pessoal, perceba o seguinte, a ausência de alternativas ela diz respeito a somente às compras, né? Ou seja, bens, serviços e obras não entram nessa categoria. Somado a isso, pessoal, da modalidade da ausência de alternativas, é necessário que a gente coloque o fato de que alguns outros elementos devem estar constantes nessa possibilidade contida na hipótese. Quais são esses elementos? Em regra, não pode haver indicação de marca do produto, né, para aplicação dessa ausência de alternativas que está contida no inciso 1. Também, pessoal, percebam que é necessário que o fornecedor desse bem, né, porque não é serviço, não pode ser obra, o fornecedor desse bem ele tem uma marca exclusiva, né, ou seja, ele tem exclusividade sobre aquele produto. Isso acontece muito no mercado farmacêutico, né, em que apenas uma pessoa detém aquela, digamos assim, a propriedade intelectual ou a propriedade, às vezes, industrial daquele produto, né, daquele medicamento por um determinado período. Depois entra na lista dos genéricos no Brasil, né. E outra questão também é a exclusividade tem que ser comprovada por meio de um atestado de uma junta, né, ou seja, de uma confederação sindical ou de uma confederação de profissionais de saúde, de uma confederação, por exemplo, de profissionais de um determinado segmento da indústria farmacêutica. É necessário um atestado da respectiva categoria profissional ou da entidade de classe ou da entidade econômica correspondente àquele segmento que coloque, ó, realmente esse remédio ele é único. Entenderam? É necessário essa comprovação. Passando à segunda modalidade a segunda hipótese prevista nos incisos do artigo 25 da inexigibilidade de licitação, nós temos a hipótese da ausência de mercado concorrencial, né? O que significa isso, gente? Nos termos dessa lei, significa o seguinte, que o interesse público apenas autoriza que uma única pessoa consiga, de fato, prestar aquele serviço profissional de que o Estado necessita. Eu vou dar um exemplo bem claro que vai iluminar para vocês aí. É o caso da construção de Brasília pelo Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer, que foi o arquiteto de Brasília, né, digamos assim, um mentor da arquitetura de Brasília, dos projetos, era o Oscar Niemeyer junto com outro, que eu esqueci o nome agora, que era inclusive o cara para quem ele trabalhava, né? Então o Oscar Niemeyer, ele é tido como o autor da arquitetura de Brasília, do desenho arquitetônico, né? Então percebam que se o Oscar Niemeyer ainda tivesse vivo, e houvesse, por exemplo, digamos assim, um terremoto em Brasília, houvesse uma construção, uma destruição do prédio do Congresso Nacional, da Presidência da República, etc. O que aconteceria? Não haveria mercado concorrencial para você reconstruir Brasília naqueles termos arquitetônicos, porque veja, o grande arquiteto da obra está vivo, como é que eu vou contratar outro arquiteto, não é, para reconstruir o prédio? Seguindo aqueles ditames de arquitetura dele, porque percebo, a arquitetura de Brasília é um patrimônio cultural da humanidade, né? É um patrimônio imaterial brasileiro. Então, não é possível refazer aquele patrimônio material por meio de outro arquiteto, se o cara que foi o grande mentor daquele projeto ainda está vivo. Então, não há mercado concorrencial, né? E aí a gente tem que associar esse inciso 2 do artigo 25, com o artigo 13. Vocês podem dar uma lidinha, até que você tem em classe, se eu não me engano, o artigo 13, né? Na hora lá da minha mente veio o artigo 17 e tal. Eu vou dar uma lidinha aqui nesse aspecto do artigo 13, né? O artigo 13 coloca que é necessário que os serviços técnicos elencados, né? O objeto ele tem que estar dentro daquelas hipóteses do artigo 13, né? Então, para você aplicar o 25, inciso 2, uma diretriz é o artigo 13,
no caso, que elenca os serviços técnicos ali. E é o seguinte, e aí lá dentro do artigo 13 se coloca a necessidade de singularidade do serviço, que é exatamente esse caso de Brasília, né? Além disso, também é necessário que o serviço, né, ele não tem aquele aspecto que foi muito. Isso aí foi até objeto de uma reforma, tá? Não foi algo incluído na lei de cara, mas que não tem a ver com publicidade e propaganda. Por quê, gente? Porque era comum você utilizar os serviços de publicidade e propaganda para contratar marqueteiros e com isso você promovia o enriquecimento ilícito. Você fazia uma casadinha ali junto com o marqueteiro e aí você contratava aquele teu marqueteiro e colocava aquele orçamento enorme para publicidade. E como a licitação era inexigível, não havia aquele limite que contém na dispensa de licitação, né, do artigo 24. Então percebam, gente, ali havia uma grande escoador de dinheiro público, né, para os amigos do rei, no caso, do administrador, né. Então essa questão do serviço de publicidade e propaganda foi vetado. Se eu não me engano, foi depois até do caso do mensalão, né, do marqueteiro do Lula. Se eu não me engano, foi ali por aquela época que houve essa alteração legislativa. E, pois bem, seguindo, passada essa questão da necessidade de singularidade do serviço e da exclusão do conceito de singularidade como marketing e a publicidade como um todo, né, publicidade e divulgação de serviços, é necessário também que o profissional que vai ser contratado como o serviço singular, ele seja também, ele detenha aquela especialização notória, né, reconhecida pelos seus colegas, digamos assim, né, uma habilidade que seja pertinente ao objeto da contratação, inclusive. E é necessário, então, que essa singularidade do serviço seja de alguma maneira objetivada, reconhecida pela categoria profissional. Então é algo de cunho um pouquinho subjetivo, né? É algo de cunho um pouquinho subjetivo, não tem como a gente dizer, porque na maioria dos casos a singularidade ela só é construída realmente em meio aos seus pares, né? Como é que você vai fundamentar, por exemplo, uma inexigibilidade de licitação na contratação de um profissional da advocacia? Não é tão simples, não é tão simples. Então, já houve várias vezes, inclusive municípios ainda fazem isso, né, cotidianamente, mas é algo extremamente delicado e, a meu ver, é um pouco, talvez, duvidoso, né? Pois bem, pessoal, passada essa situação, nós ingressamos agora na última hipótese de inexigibilidade, né, aquela que trata da ausência de objetividade na seleção do objeto, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, pessoal, a ausência de inexigibilidade, né, na contratação direta pela administração em caso de ausência de objetividade na seleção do objeto a ser contratado diz respeito ao inciso 3 do artigo 25, que fala sobre a contratação do profissional do setor artístico. Isso acontece muito nesses festivais das cidades, né, que são as grandes fontes de dinheiro dos artistas. Eles vendem os shows, né, e são contratados via inexigibilidade de licitação. Veja, você não vai ver licitação, procedimento licitatório para contratar artista, para ir no Carnaboi, para ir nesses outros shows que são promovidos pelo poder público, né? Existe uma diretriz constitucional de promoção do setor da arte no Brasil, etc. Inclusive, isso é normal, né? É um dos aspectos da promoção da cultura, mas o fato é que o legislador infraconstitucional, ao elencar no 866 a contratação direta do segmento artístico nos termos da inexigibilidade de licitação, artigo 20, inciso 3º, ele facilitou muito, né, que houvesse uma certa, digamos assim, um certo conluio entre o administrador e o artista, né? Porque vejam, gente, não há critérios vinculativos para você contratar esse artista. Por mais que a lei coloque algumas diretrizes, essa contratação de artista é extremamente subjetiva e notoriamente vai ser algo extremamente discricionário. Sendo extremamente discricionário, facilita muito que haja desvios de conduta ali, não é? Até porque como é que você vai remunerar um artista com base em quê? Não é? Só com base em shows pretéritos, mas não existe uma tabela
vinculativa para o poder público, você vai pagar só isso para o artista, né? Então tem a ver com o orçamento da Secretaria de Cultura municipal ou estadual. Então veja que é há uma grande possibilidade aí de desvio de dinheiro público, né? Então seria, como digamos assim, uma das brechas da lei, né? Que quem não é da área adora usar esse termo, brechas da lei. Mas enfim, então a lei de licitações prevê a contratação direta desses artistas, né, por inexigibilidade de licitação em razão da ausência de objetividade na seleção do objeto. E aí percebam, gente, que haverá três requisitos para que você faça essa contratação direta. Quais requisitos são esses, né? Bom, que o objeto da contratação seja um artista profissional, então não pode ser alguém que se autodeclare um artista, tem que ser um artista já reconhecido, o que é reconhecido ninguém sabe, mas assim, reconhecido de alguma maneira pela mídia, né? Pela mídia, pela população. Um segundo aspecto também, isso aí vai variar de acordo com se for nível estadual vai ser um determinado artista, se for nível municipal outro. A gente vê muito pelo Facebook, etc, esses artistas regionais assim que às vezes são bem caricatos, né? Então esse é o primeiro aspecto, o reconhecimento do artista como profissional, e que é o seguinte, que seja feito mediante empresário exclusivo, ou seja, esse artista tem que ter um empresário exclusivo, né? Ou senão você pode fazer diretamente contactando o próprio profissional. E a segunda questão também é que ele seja reconhecido pela opinião pública, crítica especializada. Mas aí é difícil, né, você fazer isso. Que, por exemplo, dependendo do setor que você está aqui no norte do Brasil, será que existe realmente uma crítica especializada dos artistas no Amapá? Eu acho muito difícil, né? Aqui em Manaus já não tem qual é a referência? Que é o cara do Carrapicho? Então, assim, eu digo, não que ele eu acho, inclusive, fez um puta de um sucesso, né? Um cantor bacana e tal, mas eu digo assim, quais são os outros artistas regionais que nós temos aqui no Amazonas? É uma coisa muito diminuta, né? E é muito difícil de controlar isso. Eu acredito que esse é um dos principais, digamos assim, fontes de enriquecimento indevido autorizado pela lei de licitações, mas não sei se haveria uma outra solução, né? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. Inclusive, o próprio controle pela sociedade civil dos valores desses contratos acho que seria pertinente, né? Seria bastante pertinente. Pessoal, então, essas são as hipóteses de inexigibilidade de licitação. É um rol exemplificativo, ou seja, não exaustivo, né? E a gente pode concluir no seguinte sentido: a regra estabelecida pela Constituição é de que haja procedimento licitatório seguindo as modalidades previstas na Lei 8666 e os tipos de licitação ali previstos também. Porém, há também a necessidade barra possibilidade de se adotar outros procedimentos segundo circunstâncias fáticas diversas. Esses outros procedimentos estão previstos em leis paralelas à Lei 8666. Um exemplo, a Lei 10.520, que trata do pregão eletrônico, né, que está sendo bem utilizado agora nessa época de crise que nós estamos vivendo. E então, essa é a regra, o caminho constitucionalmente estabelecido como o caminho comum. Porém, há sempre, autorizado pela própria lei, não é, e pela própria Constituição, as hipóteses de inexigibilidade e dispensa de licitação. Da dispensa, a gente tem que lembrar sempre da licitação dispensável e dispensada. Uma diferenciação que a doutrina nem sempre concorda, né? Apesar de que há uma definição específica para cada uma dessas modalidades de contratação direta que estão ali distribuídas em artigos diferentes. Pessoal, essa é o final da nossa aula, né? Essas são as observações que eu gostaria de passar para vocês. E lembrando sempre que o fundamento do procedimento licitatório é garantir o acesso de toda a sociedade civil aos recursos estatais, que sempre foram uma fonte de distribuição de riqueza para os atores econômicos, né? O Brasil, o Estado, sempre foi o regente da economia. Inclusive, esse foi um dos principais motores da economia que permitiu a industrialização do Brasil quando da era Vargas e sua continuidade na época da ditadura, foram justamente os investimentos estatais feitos para que os agentes privados conseguissem se industrializar via financiamento público, né, com apoio das indústrias de base.
iniciando aí, sobretudo na era Vargas, no final da era Vargas, com as barganhas que fizemos aí ao ingresso e ao posicionamento durante a Segunda Guerra, né? E que houve todo esse desmonte na indústria nacional recente em função da adoção de um modelo econômico que não se sustenta a longo prazo, a meu ver, de valorização do setor primário, né? Trocando então soja por celulares, algo insustentável, de baixo valor agregado, nossas commodities que só conseguiram de fato sustentar o Brasil durante alguns anos, né? Mas são totalmente volúveis diante da lógica do mercado internacional e da diferenciação das trocas, né? Dos valores dos produtos com valor agregado mais alto, né? Isso nos coloca em posição de dificuldade no mercado internacional. E eu digo isso para vocês porque o procedimento licitatório, né, ele parte do princípio mesmo de que todos devem ter acesso, numa mesma posição, aos recursos públicos que sempre foram os indutores da economia nacional, tá bom? Então nós temos aí algum critério de justiça, né? Algum critério digamos assim, de meritocracia em você conseguir a contratação com o poder público, né? Melhor oferta, melhor proposta, melhor técnica, não é? Há esse critério aí. Há também o critério da economia de recursos, economicidade, né? E há o critério da igualdade de todos perante a lei. Esses são os três princípios basilares que fundamentam a existência do procedimento licitatório. Uma boa noite para vocês, um bom dia. Espero que vocês tenham aprendido. Revisem a aula bastante, tá bom? E dê uma olhadinha na lei. Um abraço a todos.